Chegamos ao 15º dia, então, da nossa leitura do Evangelho segundo Mateus. Eu quero parabenizar você por ter chegado até aqui, a segunda metade, então, do Evangelho. Vamos, então, ao capítulo 15, um capítulo que é recheado de coisas que parecem até uma repetição de alguns momentos do que já tinha acontecido em outras ocasiões. É um capítulo muito interessante também, ao mesmo tempo que Jesus vai fazendo mais coisas que agradam ao povo, mas também, de certa forma, incomodam as autoridades religiosas. Então vamos ao capítulo 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo a Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, Jesus aqui fala algo duro a esses hipócritas que estavam falando mal dos discípulos de Jesus, porque não lavavam a mão, e eles faziam coisa muito mais grave por causa da tradição. Eles ressaltaram a questão da tradição dos líderes religiosos, como se isso fosse algo maior do que os princípios e leis de Deus. Então está falando aqui que honrar pai e mãe é muito mais importante. Jesus não quer jamais que alguém diga assim: eu me dedico para Deus, eu faço as coisas para Deus, então eu não preciso cumprir esse mandamento de fazer as coisas, sustentar meu pai e minha mãe. Então, quebrando assim um mandamento, dizendo que está fazendo as coisas, e isso não passa de tradição. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro, se referindo à questão de comer sem antes lavar as mãos. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficam ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: então explica-nos a parábola. Que parábola? A parábola justamente do que entra pela boca, né? Não é o que contamina, mas sim o que sai. Então ele dá a explicação da seguinte maneira: será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração, aqui um princípio muito forte, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem
impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. É óbvio que Jesus está falando aqui da impureza moral, já que eles estavam falando aqui de tradição dos líderes religiosos, como se essas coisas fossem determinantes em relação à vida espiritual. Certamente que a higiene tem um valor na questão física, mas Jesus está falando que o que realmente contamina a moral ou o espiritual é o que sai da fonte, que é o coração, das intenções do coração do homem. Versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aqui tem muitas coisas interessantes nesse momento aqui. Primeiro que ela não era da casa de Israel, era cananeia, ali da região de Tiro e Sidom. E o fato dela não ser cananeia, ou de ser cananeia e não ser da tribo de Israel, da família de Israel, isso tirava ela o alcance da missão de Jesus, porque Jesus veio para os que eram seus, ele veio para a casa de Israel, não a mensagem dele, porque a mensagem dele se estenderia e ele deixou esse princípio. Nós vamos ver isso lá no capítulo 28, mas aqui está dizendo que enquanto a missão dele na terra era para a casa de Israel, mas aquela mulher foi alcançada, se estendeu, mesmo que a missão dele fosse restrita àquele povo, mas ela se colocou ali como alguém que estava necessitada, reconheceu ele como raiz de Davi, filho de Davi, chamando ele de Curios, quer dizer, de Senhor, né? Se prostrando, adorando, coisa que aqueles da casa de Israel não estavam fazendo, não estavam reconhecendo. Ela reconheceu, a fé dela não era apenas para alcançar cura, mas também porque reconhecia nele quem ele era. E isso fez com que ela, apesar de não ser da família, não ser do povo, ela disse, usando uma alegoria aqui, que mesmo os cachorrinhos, né, usufruem das coisas da família. Então ela foi abençoada por causa da ousadia, da fé e da compreensão que ela tinha, mesmo não sendo do povo de Israel. Vamos ver aqui o que diz a partir do versículo 28, então. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Né? Imagina esta cena, né? Cada pessoa ali sendo curada de coisas que talvez, assim, desde a infância, né? Cegos que passaram a ver, mudos que passaram
a falar. Isso deve ter sido uma coisa tremenda. E não parou por aí. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Veja a compaixão e a compreensão de Jesus. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? É interessante eles perguntarem isso, já que um tempo anterior a isso, Jesus tinha feito um milagre tão grande de multiplicar pães e peixes. Mas Jesus perguntou então: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos entregaram à multidão. Todos comeram até fartar e sobraram e ajuntaram 7 cestos. Vou retornar aqui. Todos comeram até fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Então, aqui mais uma vez, como eu havia falado anteriormente, Jesus faz novamente o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, mostrando assim um grande milagre. Nós vamos ver adiante que esses milagres que Jesus fez, eles levaram o povo, cada vez mais pessoas a procurar Jesus, procurar milagres, procurar que Jesus então os socorresse, os ajudasse, né, mostrando que o povo estava sensível ao que Jesus estava fazendo, não só sensível, né, mas necessitado. E a partir daqui começa a aumentar mais e mais a resistência dos religiosos, dos mestres da lei, né, dos fariseus, que eram uma espécie de partido religioso, e isso vai aumentando a partir daqui com muita intensidade. Então nós vamos seguir esse espaço. Eu convido você a continuar firme, você que chegou até aqui. Então vamos continuar, vamos até o final, vamos até o capítulo 28, lendo e acompanhando. Você vai ser edificado, assim como eu também tenho sido edificado por fazer essas leituras, tá bom? Eu vou deixar aqui esse botãozinho aí para você fazer a sua inscrição e também essa lista aí para você fazer, então, continuar a sua leitura com os outros capítulos, caso você não tenha ainda lido desde os capítulos iniciais, tá bom? Então, até amanhã no capítulo 16. Até amanhã.